Soberano e grandioso Deus, estamos agradecidos, Pai, mais uma vez, o Senhor nos conceder esta graça de podermos te adorar, ó Pai, termos a revelação de te adorar, de te honrar com a primícia dos dias. O Senhor tem sido tão bom, como foi dito aqui, tem nos guardado, nos livrado de todo mal. Com razão, a tua palavra diz que se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel. Nós não somos merecedores, mas o Senhor tem nos guardado, tem sido o nosso sustento. Agora, Pai, estamos aqui para ouvir de Ti, aprender, sermos ajudados em tempo oportuno. Fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração, que possamos, Senhor, entender o Teu recado, que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar a nós, que com certeza é para o nosso bem. Tudo que o Senhor faz é perfeito e a Tua vontade é perfeita. Deixa nós estarmos dentro da Tua vontade, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus, mais um dia, né? Tem chegado e nós estamos aqui para adorarmos a Deus, aprender do Senhor. E creio que teremos um bom tempo. Na verdade, estou em apuros aqui, porque eu estava pensando na questão daquele parágrafo que a gente leu na quarta-feira. As irmãs cantaram um hino, e este hino, ele dizia: eu vou lutar, eu vou chegar aonde está Jesus de Nazaré. E aquilo me levou a pensar, e daquele trajeto do banco até aqui, me desceu essa unção, inspiração, que eu tinha mandado um parágrafo ao irmão Ronaldo. E eu abri no celular rapidamente e achei o parágrafo que eu tinha lido. E desceu uma unção tão grande, eu li aquele parágrafo. E não foi gravado. Se tivesse sido gravado, eu teria colocado no canal ali, no YouTube. Porque eu sinto que aquilo foi profético. Eu sinto que aquilo foi algo que moveu com o grupo de irmãos que estava aqui. E eu lembro que eu disse que a tendência do dia não é aumentar, é diminuir. E eu estava vendo o culto de um companheiro de renome na quarta-feira. Eu digo que ele tinha menos gente que nós tínhamos aqui. É, mano, uma igreja de uns 4 tamanho dessa, eu acho, com menos gente. Um renome. Pessoas que falam mesmo a palavra correta como ela é. Então, eu me sinto confortado. E Paulo diz para Timóteo, pregue a palavra. Teu dever é pregar a palavra, ser bom ministro. Fazendo isso, você será bom ministro. Pregue, exorte, repreenda. Pregue a palavra, Timóteo. Em outras palavras, nós não temos outra coisa a fazer a não ser pregar. Porque o reino dos céus, ele não é por força nem por violência, mas é tomado por esforço. Então, quando as irmãs cantaram o hino, desceu aquela unção e eu disse: meu Deus, eu lembrei do parágrafo e eu li o parágrafo para a igreja. E eu estou com ele aqui agora. O profeta dizendo que aquilo era uma advertência. Mas antes disso, deixa eu ler aqui na mensagem A Voz de Deus nestes últimos dias. O profeta está falando, a igreja em si mesma tem se tornado curta de vista. E nós necessitamos hoje da voz de Deus para que fale entre nós e nos torne ao começo.
Irmão, no começo, como é gostoso, gente. Eu estava com o pastor Valdir ontem, Valdir Sarai. Depois eu fiz uma visita ao irmão Irani. Foi um Pentecostes, quando cheguei ali, ele disse, eu ganhei o ano hoje. A gente conversando ali. Chegou um outro rapaz e disse, olha, minha esposa escuta, nós escutamos lá em casa os seus cultos todo domingo. Eles estão escutando. Na Vila Palmeira. Mas quando eu conversava com o pastor Valdir, nós lembrávamos do começo. Nós não fazíamos uma viagem sem consultar o pastor. Nós não fazíamos. Eu tenho a irmã Rose, Deus te louve por isso, irmã Rose. A irmã Rose trabalha, sua patroa tem ela como filha da família, né? Mas então tem muitas viagens que ela tem que ir. Mesmo sendo patroa dela, viagem paga, ela vem no escritório perguntar, pastor, o que o senhor acha? A patroa convida o pastor, a irmã Rose, nós vamos fazer uma viagem, você pode ir? Ela disse, eu vou consultar o pastor. Sempre foi isso, né, irmã Rose? E ela vem no escritório, se não consegue ver, ela me liga, manda mensagem, pastor. Eu digo, meu Deus, o que leva uma pessoa a fazer isso? Aí você olha esses parágrafos, você vai para a mensagem, você vê que são pessoas reveladas. É fruto do que eu era ao meu pastor. Eu não dava um passo, eu não fazia um negócio. Mudança, nem pensar. Fazer uma mudança sem ter o assento do Senhor. Viagem, qualquer coisa. Eu tive propostas de emprego para ficar rico. E um olhar, um baixar de cabeça do meu pastor, para mim foi a resposta. Eu tenho testemunho aqui, por isso estou aqui diante do público de vocês. Deus sabe que isso é verdade. Então nós temos que ser sensíveis, irmãos. Não é tempo mais de nós que somos revelados, porque é uma minoria. É uma minoria. Hoje, viaja o que quer, vai para qualquer lugar, não para, não analisa o ambiente, como está, como que... Eu tenho necessidade de fazer essa viagem? Eu preciso fazer isso? E eu e o pastor Valdir, saudade daquele tempo. Ele congregava com o mesmo pastor. Ele disse, eu podia estar com tudo preparado para ir para um lugar. Se o meu pastor ligasse e falasse, vem aqui, pastor, ele ia. Ele disse, eu acabei de fazer o funeral da minha mãe, do meu pai, da mãe dele, não lembra alguém, um parente dele. E ele ia ficar lá para dar uma assistência, e o pastor ligou, eu preciso do senhor aqui, ele veio na hora. Deus sabia o porquê. Então, há certas pessoas que são afoito. Eu busquei o significado da palavra afoito. Pedro era salvo, discípulo de Jesus, apóstolo. Andava ali ao lado, largou as redes, seguiu a Jesus. Mas o Pedro era afoito, ele não era convertido, ele era salvo e não era convertido. Porque ele era afoito. Eu busquei o significado da palavra afoito, quer dizer que tem muita pressa, que se precipita, que é ansioso. A pessoa nem está com pensamento hoje, amanhã tem outro. Dali 10 minutos tem outro. Ninguém sabe. Pessoa precipitada, afoito, não para ouvir a voz de Deus. Então o Mombrana vem e diz assim que a igreja lá, ele diz, a igreja tem se tornado curta de vista. E nós necessitamos hoje da voz de Deus para que fale entre nós, que nos torne ao começo. Quantos querem voltar ao começo? E ele diz que ali, no tempo de Eli, não havia visão, e ele diz que falta fazia. Uma igreja sem visão faz falta. Que Deus me dê visão, que Deus nos dê visão para ver as coisas, ser agradecidos a Deus por tudo. Primeiro passo. Ele segue dizendo, e Deus havia prometido suprir a necessidade da hora. E Ele sempre faz isso, irmão. Supre a necessidade da hora. E nós necessitamos a voz de Deus hoje
para suprir a necessidade da hora, para suprir ao tempo em que estamos vivendo. Teve um tempo mais perigoso que agora? Eu pergunto para você, tem tempo mais perigoso que agora de dar um passo? Vamos ser sinceros, gente. Tem tempo mais perigoso de fazer uma mudança, de fazer viagem, que agora, o momento em que estamos vivendo, a política está em guerra, as nações estão em guerra, está tudo indeciso. Não, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer tal coisa. Gente, Deus fala nesse púlpito. E eu não estou falando somente para vocês aqui, estou falando para centenas de pessoas que não se manifestam, que estão escutando o culto. E eu tenho que falar, eu tenho que obedecer como Timóteo obedecia a Paulo. Paulo disse, pregue a palavra, a única coisa que tem que fazer, o pastor tem que conscientizar só o resto, o que eu vou fazer? Mas peça a Deus colírio, peça a Deus sabedoria, para você ter a visão aguçada, de águia, não a visão curta. É momento de sair, é momento de fazer negócios, trocar de emprego, se precipitando. Sei por quê, pastor, por que você está falando isso? Estou falando que Deus mandou falar. Não é momento, o momento é ficar quieto. O momento é ficar quieto, aquietai-vos. O momento é não deixar a congregação, como é costume de muitos. Temos tido experiência aqui, depois do parágrafo que eu vou ler, você vai ver. Se não temos tido experiência de frieza pegar, e não tem como impedir isso. Nós impedir. A pessoa tem. Abrindo o coração, se entregando para Deus, deixar Deus encher ela do Espírito Santo. Veja, Ele prometeu suprir a necessidade da hora, e Ele prometeu suprir ao tempo em que estamos vivendo. E desde que Ele tem prometido, podemos ter a segurança de que Ele guardará a sua promessa. Quebra onde quebrar, arrebenta onde arrebentar. Se nós estivermos no posto, Ele vai cuidar de nós. Mas se nós sairmos, Ele não é responsável por algo que nós vamos fazer por nossa conta. Veja, e hoje, uma razão porque a igreja está na condição que está, é porque há tantas vozes, tantas outras vozes, tantas opiniões, tantas ofertas, tantas vozes, que o irmão tem um pensamento de manhã, outro de noite. Não sabe o que fazer. Tantas vozes. Para separar a igreja da voz de Deus. Há tantas vozes para separar a igreja da voz de Deus. Até que se faz duvidoso que muitos ouvirão a voz de Deus, ainda que seja falada exatamente no meio deles. A pessoa vem através de opinião, não para, não obedece púlpito, não obedece pastor, não obedece mensagem, não obedece nada. Pode falar, Deus está falando, não adianta, não quero. Ele está com muitas vozes. Quando eu tinha que rejeitar essas vozes, ficar com a plataforma, ficar com o púlpito, ficar com a mensagem. Oh Deus, ainda que seja falado no meio deles, eles talvez nem sequer entenderiam, porque ela seria algo estranho para eles. Eles têm se concentrado muito nas vozes do dia. Hoje, se eu fosse ler essa mensagem, vocês iam ver o que o profeta fala aqui. Parece que foi pregada ontem, irmão, sabe? Eu não sabia, foi para Manair hoje de manhã, eu peguei essa mensagem de manhã, eu falei, Manair, é tão gostosa a coisa, tão vindicada, que essa mensagem aqui foi pregada. Deixa eu ver a data dessa mensagem. Deixa eu ver a data desta mensagem aqui. Lembrei do Moirani, que disse que o pastor perguntou para ele,
Esse pastor que vocês são muito amigos, que tem alguns irmãos indo lá, ele prega com a mensagem? A irmã disse, ele prega com a mensagem na mão. Essa mensagem foi pregada em 20 de janeiro de 63. 20 de janeiro de 63. 1 ano e 9 meses antes do profeta partir. Partiu 24 de dezembro de 65. 24 de dezembro de 65. Foi, né, irmão Sabino? Isso aí. Ele pregou essa mensagem. E ele está pregando essa mensagem falando da política da hora que estava acontecendo. Ele diz que uma das vozes que estava tentando abafar e impedindo a igreja de ouvir a voz de Deus era a voz da política da hora. Muito forte. Muito forte. Então, nós temos que ter cuidado. Essas vozes vão nos atrapalhar de estarmos sensíveis à voz de Deus. E a voz de Deus é voltarmos ao começo. Ficarmos aonde nós fomos colocados por Deus. Veja, irmãos, eu li esse parágrafo, quando as irmãs cantaram o hino, parágrafo 30 da mensagem à era de Tiatira. Antes disso, o profeta diz aqui, que Deus estava louvando os seus filhos, porque eles estavam vivendo vidas transformadas, suas obras testificavam que eles haviam encontrado com Deus. As obras nunca tomam o lugar da fé, mas as obras mostram a fé que nós já temos nele. As obras mostram a fé que nós já temos nele, por isso fizemos boas obras. Aí Deus vem e louva os seus, eu sei as tuas obras. E aqui, no parágrafo 30, que eu li quarta-feira, ele diz assim: eu quero dar-lhes uma advertência. Uma advertência. A Bíblia diz a respeito dos últimos dias, que pela abundância de iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Eu disse que nós tínhamos tido experiência aqui. Pela abundância de iniquidade, só coisa bonita sendo apresentada, nada feio. Se esses pais que têm filhos, irmão Ronaldo, irmão, soubesse o que é uma escolinha para as crianças, o que é um culto para as crianças, se eles tivessem revelação da mensagem do profeta. Irmão, eu tenho que pregar, não adianta. A verdade tem que ser dita. Pessoas estão acomodadas. Eu tomei conhecimento, irmão. Meu Deus, eu choro de lembrar do que eu escutei essa semana. Dentro da escola, irmão Wagner, o que essas criancinhas estão enfrentando? Meus netos. 7 anos um. O outro com 4. Conversando uma linguagem do que os priminhos tinham ouvido na escola. Que vocês, não dá para citar aqui. Como que a escola está? E eu pensava que não estava tanto. Diante de Deus, eu pensava, não está tanto. Tá, irmão Wagner? Tá. E vocês lutam, tem as criancinhas de vocês aqui, e pais e mães dormindo, fazendo pouco nas coisas de Deus. Irmão, eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse criança hoje, eu estava em desespero. Porque vocês não sabem o que está esperando. E vou dizer algo. Se acontecer algo, que eu creio que Deus não vai permitir ainda por misericórdia. Se acontecer algo de estourar, o que está para estourar aí, vocês vão ver abrir a porteira e a boiada entrar. Vocês sabem o que eu estou falando. Aí já era. Aí já era. Lá no colégio. Coisa terrível que estão para acontecer. Então lute, meus irmãos. O diabo não está feliz contigo, não. O diabo quer te tirar do caminho. Ele não está feliz, ele quer te arrebentar aí fora. Mas você bate o pé para ele e diga, eu vou ficar aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada dê fruto, eu vou permanecer na palavra. A nossa linguagem tem que ser essa. Porque senão, o conselho do profeta. Aqui vou dar-lhes uma advertência. A Bíblia diz a respeito dos últimos dias, que pela abundância de iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Na era de Laodiceia. Que era nós estamos vivendo, irmãos? Amém?
ou seja, a última era, o amor egoísta e o amor pelas coisas materiais tomará lugar do verdadeiro amor de Deus. Você crê na Bíblia ou você não crê na Bíblia? A Bíblia diz que as bênçãos correriam atrás de você e de mim. Não é nós correr atrás de bênção, não. Nós temos que fazer o que a palavra manda e ficar no nosso posto do dever. Pensa nisso, irmão Paulo. Abundância de iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Coisa que você sabe que não é para fazer, você faz. Coisa que você sabe que é para fazer e não faz. Você ouve Deus falar e não obedece, é iniquidade. O amor esfria. Veja. E o profeta diz: o amor egoísta, o amor pelas coisas materiais, tomará lugar do verdadeiro amor por Deus. Ó, essa advertência não é minha, é do profeta. Sabe que esse Deus não pode nos abençoar onde nós estamos? Sabe que esse Deus não tem poder para abrir a janela do céu e derramar bênção sobre nós, uma bênção tal? E outra coisa, faça um levantamento na nossa vida e vê se nós não somos abençoados já. Eu sou um homem abençoado. Vocês que me rodeiam, me diga um de vocês que não é abençoado. Dá uma olhada para trás, irmão. Vamos ser gratos a Deus. Me mostre um, se eu chamar aqui, começar pelo irmão Adriano lá da porta, contar as bênçãos, a irmã Esther, o que Deus tem feito. Chama você, chama o irmão Flávio, chama qualquer um aqui e diga para mim se vocês não são abençoados. Lutas, dificuldades, irmã Suzy, nós temos. Ué, não vem tudo de mão beijada, seria fácil demais. Mas nós somos abençoados. Teve um tempo que para achar o irmão Adriano e a irmã Esther, tinha que descobrir qual é a casa que eles estavam. Onde estão esses irmãos? Porque eu estou com saudade deles, mas não sei. Estão no Erval, estão no São Leopoldo, estão no Belvataí, onde é que estão? E o sinal que o senhor teve, agora lembrei, graças a Deus, o sinal que o senhor mandou essa semana. Nós estávamos falando ali com os irmãos, o senhor manda aquilo de estar aqui, ó. Pega a benção quem quer pegar. Isso é em pouco tempo, irmão. Vamos dizer graças a Deus. Veja, o amor esfriará. Na era da Laodiceia, o amor egoísta, só para ele. O amor pelas coisas materiais tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus. Aí a advertência: devemos nos resguardar contra o poder do pecado nesses últimos dias. Devemos nos resguardar. Não é eu que vou fazer por você, eu oro, eu consagro, peço a Deus para te ajudar. Clamo a Deus, mas é nós, é particular, individual. Veja. Tomará o lugar, nós devemos nos resguardar. Tantos, olha só, tanto têm se tornado tão endurecidos, que não têm se dado conta do espírito deste último dia. Tem se tornado tão endurecido, porque muitas vozes, escutam muitas vozes, não tem se dado conta do espírito desse último dia. E agora, irmão Paulo, que tempo é esse? É tempo de nos aproximarmos de Deus, não se afastar, de nos aproximarmos de Deus e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor. Amém? O profeta está falando, ou sentiremos a frieza da igreja do último dia. Quem que escolhe isso? É nós? É tempo, deixa eu repetir. Veja, é tempo de nos aproximarmos de Deus e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor, ou sentiremos a frieza da igreja do último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, a única que é capaz de ajudar-nos.
Naqueles negros e terríveis anos, a verdadeira vinha manteve seu amor por Deus, pelos seus irmãos, e Deus elogia-os por isso. Então, que essa advertência, irmão, não pensamos nós que a coisa vai aumentar, mas não sejamos nós que damos lugar para essa frieza entrar. Vamos nos encher. Ficar 10, 20, se ficar 30, se ficar 50, se ficar 5, para nós vai ser a mesma coisa. Cada um, vamos buscar a Deus da nossa maneira. Vamos nos encher desse Deus. E esse Deus, encher desse Deus, não é se tornar religioso, é ter convicção dentro de nós que as coisas são difíceis, mas que nós vamos passar e vamos chegar lá. Amém? Deus abençoe a cada um. Vamos agora nos pôr de pé e ler a Bíblia. Irmãos tinham pedido até para mim repetir isso. Está aí. Livro de Marcos, capítulo 10, né, Monatan? É isso? E verso 27, se eu não me engano, a seguir. Marcos capítulo 10, verso 27, somente um versículo, para nós meditarmos aqui nessa escola que temos. Já dava para ir para casa com o que nós ouvimos. Tenho certeza que Deus falou, porque Deus fala com filhos. A Bíblia diz: estar sem correção, sois então bastardos e não filhos. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Soberano e grandioso Deus, estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra e crendo que o Senhor vai nos ajudar mais uma vez nesta manhã, como sempre tem nos ajudado. Que possamos, Senhor, abrir o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para derramar dentro dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas nós sabemos para onde estamos indo. Então não é qualquer caminho, é o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu falei na quarta-feira que nós íamos falar de um assunto, de uma frase que eu escutei quando estávamos ali num certo lugar. E falando sobre situações difíceis, um está enfrentando, o outro está enfrentando, todos estão enfrentando provas, lutas, dificuldades. E nós falando ali, alguém expressando algo, outro expressando um parecer, dando seu parecer. E nós, falando sobre isso, vem a palavra: enquanto há vida, há esperança. E aquilo queimou no meu coração. Estávamos falando sobre um assunto que aos nossos olhos aparentemente não há solução. E uma pessoa falou, foi a Manair, se não me engano, enquanto há vida, há esperança. Quer dizer, de um minuto para o outro, de um segundo para o outro, tudo pode mudar. Deus pode descer, tomar conta daquela situação. Isso me desceu, irmão Adriano, algo. Eu fiquei pensando, quem de nós aqui não teve situações, se deparou com certas situações, viveu certas situações, viu certas situações, escutou sobre certas situações, que pensou, não tem mais jeito. Quem de nós não passou, não viu, não presenciou e não viveu isso? Não tem jeito. Mas essa palavra caiu tão forte, enquanto a vida, a esperança. Lázaro estava 4 dias em um túmulo, morto, mas suas irmãs tinham esperança. Chegaram a encontrar Jesus e falaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas eu sei que o Senhor pedir a Deus vai acontecer. Eu tinha fé, irmã Elza, e aconteceu.
Lázaro ressuscitou. Um caso perdido. Então eu senti no meu coração nós falarmos isso. Sobre situações que aparentemente eram difíceis, eram terríveis. Aos olhos humanos não tinha esperança. Não tinha solução. Mas enquanto há vida, há esperança. Aí você pensa nessa situação sua, você está vivo. De uma hora para outra pode mudar. Não é verdade? Eu creio nisso. Não tem um hino que diz, não importa, o momento é difícil, sabe, mas Teresina, não é o senhor, a irmã canta. Se é, prepara para cantar. Vida, eu tenho vida. Não importa, o caminho é longo, difícil de andar, irmã Raquel, quem canta esse hino? Nayara? Não importa, o caminho é longo e difícil demais. O Daniel cantava esse hino. Vida, eu tenho vida. Hã? Está no culto? Está na escuta? Deus abençoe, irmão Daniel. Está precisando do senhor vir cantar aqui esse hino. Deus tem te dado vida. Corra para cá, irmão. Corra para cá. Fuja do mundo. Veja, irmãos. Então, eu quero falar nesta manhã sobre situações que talvez aqui nesse pequeno grupo você pensa não tem mais jeito. Mas você vai ver que tem. Veja, na mensagem então Jesus chegou e chamou. O profeta diz ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisso? E ele chegou e chamou. E ele chama você nesta hora para ouvir esta mensagem, para ver como o teu problema pode ter solução. A pequena mulher junto ao poço, de João capítulo 4. Lembrando de quem falamos ontem à noite. Você já parou para pensar na situação dessa mulher? Nós sempre pregamos mostrando ela, a revelação que ela tinha semente, que ela era uma eleita, que ela esperava o profeta, esperava o cumprimento da profecia. Mas parou para analisar, irmão Adriano? Claro que nós vamos ler aqui, mas deixa eu comentar. Uma mulher o que essa mulher havia pensado no sair da sua casa até chegar naquele poço? Você já parou para pensar? Uma mulher que tinha tido 5 maridos, e o que estava com ela, tinha 6 no caso. Já parou para pensar uma pessoa que perdeu 5? Podia ser que ela ficou viúva de 5, mas não é uma coisa ruim ficar viúva de 5, quem sabe pensando, meu Deus, vamos supor que fosse. Mas mesmo ficando viúva de 5, ficando viúva e casando de novo, viúva casando de novo, que é bíblico, mesmo assim, que situação dessa mulherzinha. Quando se apegava num, se apegava de novo. É engraçado, mas é sofrido. Se você perder o seu, você nunca mais se equilibra. Chora noite e dia, irmão Paulo. Então você imagina a situação dessa mulher. E o profeta vem e diz assim, a pequena mulher de quem falamos ontem à noite. Perderia todas as esperanças. Ela perdera, melhor dizendo, todas as esperanças. Talvez seu 5º marido deixaria. E ela a deixara. Talvez seu 5º marido o havia deixado. E ela acabara de pegar o 6º naquela noite. E ela estava um pouco em dúvida a respeito dele. Moralmente, ela estava acabada. Imagina o que o povo falava dela. Moralmente ela estava acabada. Ela queria ser uma verdadeira dama. Ela sem dúvida tinha estado lendo a Bíblia. E ela estava indo ao longo dali, subindo cerca de 11 horas. E por que ela foi 11 horas? Porque ela tinha um horário específico de ir, porque ela era de má fama. Ela não podia se reunir com as damas, buscar água. Ela tinha que ir numa hora em que ela fosse sozinha, ninguém queria nada a ver com ela. Situação difícil para ela, irmão Sabino. Talvez ela pensou, não tem mais jeito. Eu estou errada mesmo e pronto.
E ela ia ali, carregava a sua água sobre a cabeça, os jarros. E assim ela não podia vir misturar-se com as outras mulheres. Havia segregação naquele dia. E as pessoas erradas não se misturavam. A imoral ficava em seu lugar. Assim ela não podia vir com o resto das mulheres. Eles não deixavam ela ir. Então ela sobe lá com este pote sobre sua cabeça. E ela pensando, agora, o homem com quem casei, eu consegui a última noite, eu estou duvidando dele, ele é um homem, ele age tão estranho e tal, e ela estava pensando a respeito dessas coisas. Ninguém vai mais querer ter companheirismo comigo, as igrejas não vão me aceitar. É o fim. É o fim. Mas diz o profeta aqui nesta mensagem que ela estava pensando no Senhor, e quando ela estava pensando, ela ouviu uma voz que disse, dá-me água. E aquilo que para ela estava difícil, era o último, não tinha mais coisa terrível para acontecer para ela, no seu pensamento. O que mais pode ser, o que mais de ruim pode acontecer comigo? Sendo que eu tive tantos problemas. Não tem jeito. Mas ela tinha vida. E ela encontrou com o doador da vida. E ele chegou e disse, moça, mulher, dá-me de beber. Ela disse, como? O poço é fundo, e outra coisa, nós não podemos ter mistura com vocês. Nós samaritanos não misturam com os judeus. Ele disse, se tu soubesse quem fala contigo, se tu soubesse quem fala contigo, se tu soubesse que a tua hora chegou de ser abençoada, que os teus problemas vão terminar aqui. Irmão, no decorrer desta mensagem, na Bíblia, se você ler, diz a Bíblia que ela pegou, saiu correndo e divulgando e gritando, encontrei alguém que revelou o segredo do meu coração. Ela nem lembrou mais do problema que ela tinha, ela teve uma mudança de vida ali. Não tem caso perdido para o Senhor. Veja, o primeiro caso, Jesus encontrou com ela. Ela estava acabada moralmente, psicologicamente. Você imagina a depressão que ela poderia estar, a opressão, a calúnia pegando ela, mas ela encontrou com alguém, irmão Sabino, que tinha poder de mudar. As pessoas só sabem falar do nosso problema, mas não tem poder de mudar, não pode mudar, não tem condição de nos ajudar. Mas o Senhor, Ele tem condição de nos ajudar, botar um ponto final naquilo. E nesta manhã, creia, você vai vendo no decorrer desta mensagem, creia que nós podemos ter nova vida, sair da situação que estamos vivendo, por mais terrível que seja, diversa que seja. Nesta mensagem, véu adentro, o profeta diz, outra noite eu estava com uma senhora, cujo esposo estava a ponto de abandoná-la e casar-se com outra mulher. Que situação? Sem solução, aparentemente. E o profeta falando com essa mulher. E ele diz um casal muito conhecido. E eu lhe observei. E ela disse, bem, eu irei embora, irmão Brana. Estou lendo véu adentro 198. Eu disse, eu vou embora, irmão Brana. E eu disse, não faça isso, irmã. E ela disse, o meu esposo, seu ministério será arruinado, o que eu posso fazer? Eu vou para Nova York e eu buscarei um emprego. E eu disse, não faça isso, irmã, não faça isso, irmã. Mas não tem jeito, mas não faça isso, calma, tem jeito sim, chega um que pode te ajudar. Chega um que ainda pode mudar esse quadro. E ela disse, o que eu posso fazer então, irmão Branco? Eu disse, vá para onde ele está. E ela disse, bem, eu encontrei um de seus retratos e o rasguei, e eu fiz isto e fiz aquilo. E eu permaneci ali, diz o profeta, aleluia. Eu permaneci ali, e eu disse, eu compreendo isso. Mas eu disse,
vá para onde ele está e abrace-o. E diga: querido, não importa o que tens feito, ainda te amo. Isto fará o trabalho. E o profeta diz: eu estava correto. Vá para perto do seu marido. Vá para perto da sua esposa. Tudo vai para o lugar. E ela ouviu o assim diz o Senhor, ela ouviu a palavra do mensageiro e tudo deu certo. Veja. E aí ele conta uma outra experiência. Ele diz: um jovem veio a mim não faz muito tempo. E ele era um pentecostal. E ele havia assistido muitas dessas reuniões de Pentecostes. E a sua esposa era uma luterana, aferrada. Pentecostal, casado com uma luterana. Você imagina a situação. Um avivado, crendo nos dons, no pentecostal, ali como se nós éramos, irmão Paulinho. E o outro, a esposa luterana. Você imagina a encrenca dentro de casa, a luta. Mas com certeza eles tinham casado, tinham convertido quando já eram casados. E o profeta diz: veja, e ela disse: eu suponho que vocês foram lá embaixo e gritaram ontem à noite. Eu acho que todos vocês estavam falando em línguas e fazendo tudo isto ontem à noite. E ele se atirou quando ele chegou em casa do culto, avivado, e ela criticou ele porque os luteranos eram mais silenciosos, seus cultos eram mais, como é que se chama, eram mais tranquilos, mais calmos, não tinham os dons ali, em outras palavras, e os pentecostais tinham os dons. Então era uma diferença de cultuar. E seu marido chegou e ela foi criticá-lo. E ele se atirou no piso e disse: Deus, eu expulso o demônio dela. Eu expulso o demônio dela. Foi quase um caso de divórcio. Um homem, um bom homem. Olha o que essa história vai levar. Ele tentando expulsar o demônio que estava criticando ele. Na cabeça, na mente dele era um demônio. Falta de vigilância. E ele veio a mim e disse: irmão Brana, nós vamos nos divorciar. Eu acho. Ele disse: eu simplesmente não posso expulsar esse demônio dela. E eu disse: irmão, você está indo nisso no caminho errado. Você está indo nisso no caminho errado. Tem coisas. Irmão, as pessoas são tão despreparadas, irmãs Suzy, que eles olham e dizem: é um demônio que tem ali. Mas querem expulsar o demônio falando, brigando com o demônio. Se o demônio, ele é um espírito do diabo. E só se vai se expulsar o espiritual com o espiritual. Você não vai expulsar o espírito, se é um demônio, você vai expulsar do natural, vai brigar com o demônio. Não, senhor. Você tem que clamar a Deus para Deus repreender aquilo, mas tem que saber como fazer. E esse homem aqui se atirou no chão querendo expulsar o demônio. E o irmão Branco espera assim: você está indo errado nesse caminho. Eu disse: então o que eu faço, irmão Branco? Quando ela começar, diga: tudo bem, querida, abençoado seja o teu coração, querida. Como é fácil? O problema é que nós não damos lugar. Abençoado seja o seu coração, querido. Seja bem educado com ela. Apenas veja o que você pode fazer por ela. E ele disse: irmão Brana, o que devo fazer para tirar o demônio dela? Ele não estava entendendo ainda. O que eu devo fazer para tirar esse demônio dela, irmão Brana? E eu disse: faça como eu digo. Apenas continue orando em seu coração e veja, eu disse, Deus se encarregará do resto. E ele me telefonou 2 ou 3 semanas mais tarde e ele me disse: meu lar tem se transformado.
Ele disse: minha esposa é uma pessoa diferente. E eu disse, o profeta disse, o que é mais poderoso, irmão? Gritar, sapatear, pisotear ou encher o vosso coração de amor? Deus é amor. De tal maneira amou o mundo, que deu seu Filho por nós. O que o homem chama de poderoso e grande, Deus chama de tolice. Destaque do Mão Paulinho. Veja, ore em seu coração. Mas é o fim, não consigo mais acertar, está dando esse problema no casamento, eu estou a ponto de me divorciar. Ore a Deus em seu coração, ame, e Deus se encarregará do resto. 3 semanas depois, o profeta encontra um casal que, quem sabe, olhou um para um outro várias vezes e disse: não tem jeito. Mas tinha jeito, havia vida, tinha esperança de mudar. E ele, ouvindo o que o profeta ensinou, mudou a coisa, irmão. Mudou a coisa. Ele encontrou 3 semanas depois, disse: irmão Brando, meu lar está uma bênção. E o profeta disse: o que é mais poderoso? Gritar? Não resolve. Grito se ofende a pessoa. Machuca. É melhor gritar, ou sapatear, pisotear, ou encher o vosso coração de amor. Quantos querem um coração cheio de amor? Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa encher nossa vida. E aquele caso estava encerrado. O lar se transformou em uma bênção. Talvez quantas vezes eles falaram para o outro: não tem mais jeito. Aleluia. Agora um caso que se encontra no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 16, 17, por ali, sobre a viúva, de Serepta. Irmão, quantas vezes nós ouvimos isso também. Mas veja, deixa eu ler aqui para nós entendermos que ali era uma situação sem retorno. E ali, irmão Sabino, ela já tinha até aceitado a situação. Porque nós vamos ver aqui, quando eu ler, Elias estava sendo tratado, cuidado pelos corvos ali, e ele havia chamado uma seca, e o riacho secou, e Deus falou para ele: desce que tem uma viúva lá preparada. Depois nós vamos ler aqui, para que cuide de você. Quando ele chega, você imagina que ela disse: eu tenho somente um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um bolo, para que eu e meu filho comamos. E ela tinha aceitado. Ela disse: não tem mais jeito, é o último filho. O filho nem entendia, talvez, não sei. Eu disse: meu filho, vamos comer, já está pronto, não tem outra maneira. Mas o irmão Sabino tinha uma solução. Nunca diga: esse é o fim, irmão. Nunca diga: esse é o fim do meu casamento. Nunca diga: esse é o fim dos meus negócios. Nunca diga: esse é o fim. Diga: vai dar certo, eu vou vencer. Veja, o riacho secou e ele desceu. E Deus veio e falou para ele: veja, eu desce ali, que eu vou preparar, ou melhor, eu preparei uma viúva para cuidar de você. Que preparo, eu lendo essa mensagem, pensando: meu Deus, que preparo de Deus para a viúva. Deixar terminar tudo quase, deixar ela angustiada ali, e era um preparo de Deus para ela cuidar do profeta. Deus não tem dó de nós, nossas lutas, nossos problemas, é para glorificar Ele, é para ver o tanto de fé que nós temos nele. Ele deixa chegar, o profeta diz que Deus deixa nós chegar ao fim do caminho muitas vezes. Quase no fim, quando nós vamos dar o último passo, Ele entra em cena e diz: aqui, você resistiu, você não murmurou, você teve comportamento, então agora é comigo.
Agora eu vou te levantar. E quantas pessoas que não aguentam, não suportam a hora da prova. Ele roda. O Adriano uma vez roubaram o carro dele. E ele ligou para o pastor. E ele me contando isso, o pastor falou para ele assim, roubaram teu carro? Pastor, roubaram meu carro. O pastor disse para ele assim, o teu comportamento é o que vai determinar o desfecho disso aí. O bem ou o ruim vai depender do teu comportamento. Ou seja, em outras palavras, se você murmurar, você reclamar, tirar tudo para cima, você não vai achar. Mas se você tiver comportamento, Deus vai preparar uma maneira de esse carro voltar para ti. Dentro de poucas horas o carro foi encontrado. Então o nosso comportamento na prova é o que vai determinar o resultado dela. Então siga firme, fiel, crendo que tudo dará certo. Veja. E ele disse, eu tenho preparado uma viúva para cuidar de você. E que preparo desta viúva? Sofrendo, por um lado sofrendo psicologicamente, mas por outro lado ela não faltou nada para ela em todo o tempo da seca. Que Deus estava cuidando dela. Deus cuida de nós. Quando chegar na última porção, Deus envia um Elias lá para te renovar a sua porção. Aleluia. E ele vai e desce. E ele chega na casa daquela viúva. E o profeta diz assim que ele estava descendo a rua, de acordo com a visão que ele teve, era para ele ver uma mulher no quintal. E ele viu aquela mulher no quintal e ele disse, é ela. Então eu passarei por ali. E ele chegou no seu portão e ele disse, vá, traga-me um pouco de água e um bocado de farinha, ou um bolo, melhor dizendo, na sua mão. E ela disse, como, Senhor? Como? A sua alma, ela disse, como o Senhor vive e sua alma nunca morrerá? Disse, eu tenho apenas farinha suficiente na minha panela e o suficiente de azeite na botija para fazer um bolinho. E eu estou aqui fora cozinhando, ou melhor, catando 2 cavacos de lenha para ir lá e fazer o bolo. E o profeta disse que aqueles 2 cavacos de lenha simbolizavam a cruz. A farinha, a palavra. O azeite, a unção. E tinha que ser misturado tudo para fazer um bolo. Aleluia! Então ali tinha uma viúva necessitada. Tinha um profeta de Deus. Tinha a palavra e tinha unção para resolver o problema daquela viúva. E nesse lugar, nesta manhã, tem a palavra, tem a unção e tem você necessitado. Deus vai de encontro a esse problema. E quando o profeta se aproxima e fala isso para ela, ela diz, eu não posso. Eu tenho só um pouquinho. Eu vou comer com meu filhinho e vou morrer. Em outras palavras, não tem mais jeito. Mas havia vida. Havia chegado a esperança ali. Havia chegado a solução. Aleluia. Então ela saiu, ela pegou e fez o bolinho. E trouxe o bolinho de milho. Trouxe para ele. E agora o profeta vem e diz assim, o profeta de pé ali comeu aquilo, bebeu a água, e ele disse, volte e faça um para você e para o seu filho. Assim diz o Senhor, a panela não ficará vazia, e nem a botija secará, até o dia que Deus mandar chuva sobre a terra. Ó, que testemunha, diz o profeta. E depois que aquele grande profeta foi tomado, Elias tomou o seu lugar, e Elias tomou o lugar dele. Eliseu tomou o lugar de Elias e continua a obra. E aquela viúva foi cuidada, foi sustentada e não faltou nada. Um caso que estava perdido. Até mesmo ela tinha concebido, sem murmurar. Sem murmurar. Ela disse, eu vou comer esse último bolo e já era. Nós vamos morrer aqui abraçados, em outras palavras, vamos morrer aqui louvando a Deus. Mas nós não vamos murmurar. Mas Deus chegou, Elias trouxe para ela a resposta, trouxe a solução, num caso que aparentemente aos seus olhos, e qualquer um que enfrentasse essa situação, sentiria-se terminado. Mas aquele Deus está conosco esta manhã. Agora nesta mensagem, irmão, para nós encerrarmos, eu quero que Deus unja
o seu coração para entender certas coisas. Vejam, o profeta diz nessa mensagem de perdão. Eu tenho certeza que Deus ajudará. Não sei se aqui, se através da internet. Mas veja, o profeta diz, encerrando, havia um homem e uma mulher, marido e mulher, que estavam se separando. E eles tentaram se reconciliar, eles foram a psiquiatras para ver se ele conseguia aproximá-los da maneira de pensar. Veja um casal com problema pensando, é o fim, não tem mais jeito. Quantos de nós não enfrentou situações semelhantes? Quem sabe eu estou falando para alguém que está enfrentando isso. E eles foram ao psiquiatra consultar para ver se conseguia se aproximar a maneira de pensar, mas não conseguiu. E eles foram a tudo que podiam pensar, buscar todos os recursos. Todos os recursos. Tem casal que qualquer coisa chuta o balde. Tem casal, qualquer coisa, ainda mais, estou indo mesmo. Ninguém tem humildade, tem de pedir perdão para o outro. De lutar, olhar para os filhinhos e pensar assim, meu Deus, eu devo de lutar por isso. Não, como eu conversei com uma pessoa um tempo atrás. Eu estou bem. Eu estou bem. Bem na boca da onça. Então esse homem e essa mulher estavam se separando, tentaram reconciliar, foram a psiquiatras para ver se conseguia aproximá-los da maneira de pensar, mas não conseguia. Foram a tudo para tentar ficar juntos, mas só se desentendiam, continuamente discordavam, só se desentendiam. E não conseguiam suportar um ao outro. Não conseguiam suportar um ao outro. E não conseguiam ficar na presença um do outro. Caso perdido não é perdido. Caso perdido. Onde é que é o sossego? Onde é que é o regozijo de um homem no seu lar? Quando chega em casa, vê a sua esposa, e aí quando não consegue conviver com a esposa, gente. Que desgraça o diabo tem feito nas famílias. E cadê a vigilância da esposa? A mulher sábia, ela edifica a casa. A sábia. A tola destrói. Aí o marido, o refúgio dele, cansado o dia todo. E quando a mulher trabalha também, cansado o dia todo, lutando ali para ajudar. Chega em casa, cadê o carinho? Cadê o respeito? Cadê a amizade, o companheirismo? Marido tem que olhar para a esposa e pensar, meu Deus, aqui tem uma filha de Deus que Deus me deu para me ajudar. O marido olha para a esposa e pensa a mesma coisa. Aqui tem uma filha, a esposa olha para o marido a mesma coisa, aqui tem um filho de Deus. Me protege, me cuida. Que o verdadeiro homem dá proteção para a esposa. Por isso quando ele fala até mesmo da roupa, está curta essa roupa, minha esposa. Não é que ele está fazendo algo para ele, para te magoar. Ele está te cuidando, te protegendo. Ele quer que você seja cuidada. Se o marido deixa a mulher usar o que ela quiser, tudo quanto é coisa, tem que ficar meio desconfiado. Meu jeito é assim mesmo e eu sou assim. O homem tem que saber, não está bem. Mulher também olhar no marido. Às vezes está um camarada com um botão aqui em cima, outro botão lá embaixo. Gravata desse jeito assim, ó. Paz do Senhor, irmãos. E a esposa está ali, não vê nada. Né, irmão Luiz?
Marido cabeludo, não se cuida, mulher não fala nada, tem alguma coisa. Mas esse casal não conseguia se entender, mas não era, o Espírito havia entrado ali, mas Deus deixa chegar no fim. Quando está quase para dar o último passo, Deus entra em cena e tira daquela situação. Se tantas pessoas pensassem um pouquinho mais antes de tomar uma decisão, não tinha quebrado a cara. Não, qualquer coisa eu chuto o balde. Calma, calma, gente. Tem vida, tem esperança, amanhã pode mudar. Veja, eles discordavam, não conseguiam suportar um outro, não conseguiam ficar na presença um do outro, e eles já começavam a discutir. Então decidiram que iriam se divorciar. Não tem mais jeito, vamos divorciar, a melhor coisa é isso. É verdade, a melhor coisa é isso. Tadinho da criança fica ali no meio, sem saber. E deste modo, aí Deus entrou em cena. Aqui é um caso de marido e mulher. E quando é um caso de pai, de filho, que não consegue se... Eu fico pensando, meu Deus do céu, gente. Deus me ajude. Um filho da ordem dentro de casa com um pai é complicado. E eles contrataram um advogado para lhes dar o divórcio. E ele disse, bem, agora antes de o fazermos, disse, nós venderemos a residência. E disse, é melhor vocês irem dividir os bens antes que vocês se divorciem e ponham a residência à venda. Vão lá e dividam os bens. O advogado disse ao casal. E assim o marido e a esposa foram juntos e foram para casa. Entraram na sala de visitas e ela disse, eu vou ficar com isso. Ele disse, eu vou ficar com aquilo, eu vou ficar com isso. E eles se desentenderam de novo. E se agitaram e se alvoroçaram um com o outro. E passou um pouco e disseram, bem, eu lhe darei isto se você ficar com isto. Aquela questão de dividir. Esse aqui é meu, esse é teu. Bem, isso prosseguiu por algum tempo. E então eles entraram na sala, em diferentes lugares, na cozinha e no quarto, e eles dividiram seus bens. E então, finalmente, se lembraram que havia alguma coisa no sótão. E assim eles subiram até o sótão e puxaram um velho baú. Ó Deus entrando em cena. Tudo arrumado para separar. Eles puxaram um velho baú e começaram a tirar diversas coisas e dizer, você pode ficar com isto, e você pode ficar com isto, e finalmente o olhar de ambos caiu sobre um certo objeto pequeno, e ambos procuraram pegá-lo, e olharam para o outro, e o que era aquilo? Era um par de sapatinhos brancos, que pertenciam a um bebê que tinha partido, e ele era parte de ambos, aleluia! E ali com as mãos unidas assim sobre este sapato de bebê, realmente a quem ele pertencia? E agora? A quem ele pertencia? De quem era? Ele pertencia a ambos, eles tinham coisas em comum. E em poucos minutos, ao olharem um para o outro, as lágrimas começaram a lhes correr pelo rosto. E o que foi isso? Eles puderam dividir tudo mais. Porém, quando chegaram ao ponto em que tinham algo em comum, a criança, e ela estava no céu, então a desavença terminou. E em poucos minutos estávamos nos braços um do outro, e o divórcio estava resolvido, e a paz reinava. Não tinha jeito, mas Deus deu um jeito naquilo. Quem sabe eu estou pregando para você que pensa que a situação não dá jeito. Não tem jeito, mas tem. Creia que tem jeito. E nesta manhã tem chegado a solução. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e as demais coisas ele fará. Amém? Que Deus possa nos ajudar a entender que não tem causa perdida para Deus.
Deus resolva essa situação para você. Creia que tudo está no controle de Deus. Talvez essa enfermidade, o médico disse não tem mais jeito, mas ele chegou. Ele chegou. Talvez seu problema é uma dívida por pagar, por receber, você pensa não tem jeito, está perdida. Deus surpreende você. Talvez seu casamento esteja arruinado, Deus surpreende você nesta manhã. Ele vai saber como fazer. Amém? Antes de nós orarmos aqui, irmão Daniel, irmão, pode deixar um pouquinho. Antes de orarmos aqui, irmão Daniel Demétrio, irmã Maria de Moura, irmão Jairo dos Santos, irmão João Carlos, Hamilton Vaz, Felipe Feijó, Rafael Duarte, Ivonei Vaz, Alcemir Vaz, Orides Rodrigues, Nair Cardoso, Jurema Pereira. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nisso. Eu sei que Deus fez algo em favor de vocês nesta manhã. Eu sei o que Deus tem falado aqui nesta plataforma. Deus vos abençoe. Nunca diga este é o fim. Amém? Uma grande bênção a todos que estão na conexão. Amém. Vamos cantar um hino agora. Qual que é, irmã Esther? Amém.